Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Danúzio Oliveira. Vamos dar início em mais uma aula sobre o metabolismo dos seres vivos. Hoje nós vamos conhecer os herbívoros. O que são herbívoros? São os animais que se alimentam dos seres autótrofos. Seres autótrofos são aqueles seres que se alimentam do próprio alimento em que eles produzem, certo? Os herbívoros, eles possuem uma importante função na cadeia alimentar, uma vez que são os consumidores primários. Eles são responsáveis por levar até os animais carnívoros as vitaminas e a energia presente nas plantas, ok? Vamos conhecer mais passo a passo que animais são esses herbívoros, ok? Na classificação dos herbívoros, nós temos os folívoros, frugívoros, nectarívoros, granívoros, polinívoros. Vamos conhecer cada um deles, apresentando quem são. Nós temos aqui os folívoros. E o que seriam os folívoros? São animais que se alimentam de folhas. Nós temos como exemplo aqui o coelho, certo? O panda, o bicho preguiça. São animais que se alimentam, que têm uma alimentação voltada às folhas. Vamos conhecer os frugívoros. E o que seria os frugívoros? Qual seria a principal alimentação deles? E que bichos são esses? Os frugívoros são animais que se alimentam de frutas, certo? O exemplo, nós temos aqui o tucano, né? O animal originário da nossa floresta tropical amazônica. Nós temos um morcego, outro bem conhecido, e nós temos os pássaros, certo? Uma variedade de pássaros que se alimentam de frutas e são conhecidos por frugívoros. Adiante, nós temos os nectarívoros. E o que seriam os nectarívoros? Pelo nome vem já que vocês possam conhecer, são animais que se alimentam do néctar das plantas, certo? As plantas produzem o néctar e esses animais, por si só, eles se alimentam do néctar. E quais seriam esses animais? Nós temos o beija-flor, certo? As borboletas e as abelhas. Positivo? E nós vamos conhecer os granívoros. Os granívoros, animais que se alimentam de semente de plantas e de grãos, certo? Nós temos aqui entre os granívoros, bastante conhecido, nós temos as galinhas, nós temos as araras. Você pode observar aqui uma da espécie até em extinção, que é a tão famosa arara azul, e nós temos aqui a outra arara conhecida, como também o papagaio. São tipos de animais granívoros. E o que seriam os polinívoros, certo? É até de se estranhar e até algo assustador. Nós, pela nossa imagem aqui, nós estamos vendo aqui uma aranha e alguns bichos exóticos, certo? Mas os polinívoros são animais que se alimentam do pólen das flores, certo? Parecidíssimo com os nectarívoros, que se alimentam da néctar. Eles se alimentam das flores. A aranha, certo? Alguns tipos de roedores,
os morcegos, os marsupiais. O que seriam os marsupiais? Um exemplo de marsupial seria o canguru, certo? Para quem não conhece o marsupial, nós podemos dar exemplo o canguru. Ok, gente? Aqui. E nós temos os herbívoros reflorestador, certo? O herbívoro ele possui um papel importantíssimo no equilíbrio do nosso ecossistema, pois participam da polinização das plantas, a exemplo dos nectarívoros e dos polinívoros. Também eles atuam na dispersão de sementes através dos frugívoros e granívoros. Dessa forma, gente, além de controlar a biomassa das plantas, os herbívoros eles asseguram a distribuição e a abundância dos vegetais nas comunidades ecológicas. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que os herbívoros eles servem de alimento para outros consumidores da cadeia alimentar, permitindo assim o fluxo de nutrientes e energia. Dentre muitas características entre os herbívoros, nós podemos destacar pelas imagens que nós já vimos, eles têm dentes caninos, sem pontas, né? Com molares achatados, mandíbulas ligeiramente alongadas. Eles têm uma transpiração por poros e são destituídos de garras, saliva e urina alcalina, certo? Uma grande quantidade de pitialina é um tipo de enzima presente na saliva. E estômago dividido em 3 ou 4 compartimentos. Por essa imagem nós vemos aqui um reflorestador. Ele é considerado um dos maiores reflorestadores da natureza, que é o morcego. Ele consegue, certo? Ele transportar sementes de um lugar para outro e assim ele vai reflorestando todo um ecossistema. Ok? Ficamos por aqui e até a próxima.